tema do nosso trabalho é deslocamento e tração do abomaço. Os participantes são Alexandra, Débora, Maria Vitória, Mirella, Matheus Garcia e Matheus Richards. Agora eu vou falar sobre a definição de afecção. O deslocamento de abomaço esquerda é uma doença multifatorial, onde o órgão se desloca de sua posição no assoalho do abdômen para uma posição atípica entre o rumen e a parede abdominal esquerda. O deslocamento do abomaço à direita acontece quando ocorre um acúmulo de gás que faz com que o corpo do abomaço se mova caudodorsalmente e se mantém entre a parede abdominal direita e as alças intestinais, podendo acontecer ou não a torção do abomaço. Torção do abomaço. Após a fase de dilatação e deslocamento, o abomaço se move caudodorsalmente e se mantém entre a parede abdominal direita e alças intestinais, podendo acontecer ou não a torção de abomaço. Uma curiosidade é que no total de casos, em torno de 85 a 95% ocorrem para o lado esquerdo e entre 5 a 15% dos casos para o lado direito. Aproximadamente 80 a 90 dos deslocamentos do abomaço à esquerda acontece nas primeiras 4 semanas pós-parto, sendo que o deslocamento de abomaço à direita ocorre geralmente no início da lactação, porém pode ocorrer durante todo o período lactante. Os sinais clínicos de torção e deslocamento do abomaso envolvem perda de apetite, apatia, desidratação, isquemia periférica e geralmente quadros de diarreia. A ocorrência do deslocamento está geralmente associada a quadros agudos de metrite, cetose, laminite, mastite e pós-parto. Geralmente, ele está associado ao aumento da produção de gás e à redução do tônus do abomaso. Esse deslocamento ele pode ocorrer tanto para a esquerda quanto para a direita. Quando ele ocorre para a esquerda, que é o mais comum, ele assume uma posição anormal, ficando entre o rumen e a parede do abdômen. Eu vou explicar essas 3 imagens, começando pela primeira, da esquerda para a direita. Então, a primeira imagem é o bezerro recém-nascido. A segunda imagem da parte de cima é um bezerro com 3 meses de idade. A terceira imagem é a vaca com 5 anos de idade, não prenha. E a última imagem é a vaca com 7 anos de idade em prenhez adiantado. Aí, essa segunda imagem é um esquema das posições topográficas em caso de deslocamento do abomaço para a direita. Então, o número 1, indicado na imagem, é o omaso. O 2 é o abomaço dilatado, que subiu até o flanco direito. O número 3 é o piloro. O número 4 é o duodeno. O número 5 é o aumento maior. O número 6 é o fígado. O número 7 é o rim direito. O número 8 é a última costela. E o número 9 é a cúpula do diafragma. E nessa terceira imagem é um esquema das posições topográficas no deslocamento do abomaso para a esquerda. Aí dá para perceber, ele menorzinho é o deslocamento leve, aí o do meio, ele um pouco maior, é o moderado, e o último é o deslocamento grave. O deslocamento e a torção do abomaso ocorrem pelo grande acúmulo de gás metano e de dióxido de carbono que ficam presos na parede do abomaso. Uma concentração de fibra bruta na dieta é considerado um fator de predisposição para o problema. A alimentação com altos níveis de concentrado para bovinos leiteiros, que são os animais que mais sofrem com esse problema, aumenta os níveis de ácidos graxos voláteis, o que resulta numa redução da motilidade abomasal e num aumento do acúmulo de gás abdominal. O deslocamento do abomaso, ele pode acontecer à esquerda e à direita. O deslocamento à esquerda, ele acontece quando o abomaso, que está repleto de gás, desloca-se por debaixo do rumen e pela parede abdominal esquerda,
lateralmente ao baço e ao saco dorsal do rumen, como nós podemos ver pela imagem representada pela seta mais clara. Primeiramente, a região fúndica e a curvatura maior se deslocam, o que, por sua vez, desloca o pilório e o duodeno. Aí o deslocamento resulta no rompimento do aumento maior ligado ao abomaso. Esse deslocamento à esquerda do abomaso, ele é considerado o caso mais frequente. Em torno de 80% a 90% dos casos de deslocamento são deslocamentos à esquerda do abomaso. Mas os deslocamentos também podem ocorrer à direita. O deslocamento à direita, ele vai ocorrer quando o abomaso, ele sobe pela parede abdominal, tal como nós podemos ver pela ilustração, e fica preso acima do omaso. E assim como no deslocamento à esquerda, a contrição do fluxo de saída do abomaso resulta no acúmulo de fluido de gás. O deslocamento do abomaso à direita, ele pode representar, na maior parte das vezes, ele representa um comprometimento maior do abomaso, ou seja, em geral, o deslocamento à direita está relacionado aos casos mais graves de deslocamento do abomaso, apesar que o deslocamento à esquerda, ele é mais frequente. O estômago dos ruminantes ele é formado por 4 divisões: o rumen, o omaso, o retículo e o abomaso. Enquanto o rumen, retículo e o omaso formam a parte agrandular do estômago, o abomaso ele forma a parte glandular. O abomaso ele é um saco prolongado que fica principalmente no assoalho do abdômen. E numa situação normal, o corpo do abomaso ele vai se prolongar caudalmente entre o saco ventral do rumen e o omaso e vai ficar posicionado mais à esquerda do plano mediano. E a seleção genética e o manejo nutricional, que tem como intenção melhorar a produção de leite, fizeram com que as vacas ficassem muito mais susceptíveis ao desenvolvimento do deslocamento do abomaso. E esse deslocamento ele pode acontecer tanto para a esquerda quanto para a direita. No deslocamento do abomaso para a esquerda, o órgão ele migra da posição original dele, que é no assoalho do abdômen, e vai para uma posição que fica entre o rumen e a parede abdominal esquerda. E em casos de deslocamento do abomaso para a esquerda muito grandes, dá para observar uma protusão das últimas costelas, que é causada pela pressão do abomaso deslocado. E na torção do abomaso para a direita, ocorre um acúmulo de gás que faz com que o corpo do abomaso ele se mova caudodorsalmente e comece a se manter entre a parede abdominal direita e as alças intestinais. E em situação de maior risco, o deslocamento do abomaso para a direita ele pode evoluir para o válvula abomasal, que após uma fase de dilatação e de deslocamento, esse abomaso ele se torce ou no sentido horário ou no sentido anti-horário, o que leva à síndrome da obstrução aguda, que causa a deterioração circulatória local e pode levar à necrose isquêmica do local. E nos raros casos de deslocação do abomaso para a esquerda, em que o animal vai a óbito ou é abatido, o abomaso ele se encontra entre o rumen e a parede ventral do abdômen, com uma quantidade variável de fluido e de gás. E em casos de deslocamento do abomaso para a direita, em que o animal vai a óbito, o abomaso está aumentado de volume e deslocado dorsalmente no lado direito, e leva o fígado a ficar deslocado cranialmente. E o motivo pelo qual a ocorrência dessa afecção é geralmente depois do parto é porque no período final da gestação da vaca, o útero ele avança cranialmente no assoalho abdominal e impulsiona o estômago para frente de uma forma que o abomaso ele fica dobrado num ângulo muito mais agudo que o ângulo normal dele, e por isso pode gerar o deslocamento do abomaso. Deslocamento e torção do abomaso esquerdo e direito. Tratamento inicial. Deve-se oferecer fenoferragem. Deslocamento e torção do abomaso direito e esquerdo. Tratamento inicial.
Deve-se oferecer fenoforragem de boa qualidade, pesquisar a existência de doenças com concomitantes e tratá-las corretamente. Tratamento conservativo, restauração do equilíbrio hídrico-eletrolítico e o ácido básico. Agonistas colinérgicos ou procinéticos, metoclopramida, betanecol, neostigmina, iosina, fluido ruminal, cálcio e vitaminas do complexo B. É importante o exame clínico minucioso antes da instituição do tratamento, já que a terapia clínica é aconselhada em caso de deslocamento à esquerda ou à direita leves, em que o animal não apresenta distúrbios sistêmicos graves e mantém o apetite para a forragem. Assim, deve oferecer fenoforragem de boa qualidade, mas não grãos, podendo ser evitado a intervenção cirúrgica se o apetite e os movimentos trato gastrointestinal voltarem à normalidade em poucos dias. Deve-se ainda pesquisar a existência de doenças concomitantes, por exemplo, cetose, mastite, metrite, hipocalcemia, lipidose hepática e dentre outros, e tratá-las corretamente. A terapia clínica inclui como primeira tarefa a restauração do equilíbrio hídrico-eletrolítico, já que possíveis desequilíbrios de eletrólitos, principalmente a hipocalcemia, influencia negativamente a utilização de protocolos com estimulantes de mobilidade gastrointestinal. Dentre os mais utilizados no tratamento do DA, dilatação de seco e ilho paralítico, encontra-se os agonistas colinérgicos, também denominados procinéticos, com a metoclopramida, o betanecol, a neostigmina e a iosina. A técnica do rolamento também pode ser encontrada como um tipo de tratamento clínico e é considerado o método mais simples. O procedimento consiste no posicionamento do animal em decúbito lateral direito com subsequente, rolando atingindo o decúbito dorsal. O bovino deve ser mantido nessa posição até não mais ser detectável o som metálico, por meio da auscultação e percussão, indicando que a maior porção ou todo o gás foi expelido do abomaso. A punção com agulha também é uma ferramenta útil, com o intuito de esvaziar o órgão mais rapidamente. Após a decompressão, a vaca deve ser cuidadosamente rolada ao decúbito lateral esquerdo e permitindo assumir decúbito externo lateral e posição quadruperal. A realização de um novo exame clínico auxilia pela auscultação e percussão, confirma a ausência de som metálico. O procedimento é contraindicado em animais com depressão respiratória e em bovinos DA à direita ou gestantes, devido à possibilidade de ocorrência de torção gástrica e torção uterina, respectivamente. Assim, há um número razoável de gases em que a técnica não é eficiente, e nos casos em que há sucesso, a probabilidade de reciditividade é relativamente alta. Agora eu vou falar sobre o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico possui como principal objetivo desenvolver o abomaso à sua posição original ou à proximidade e criar uma ligação permanente nesta posição. As técnicas mais utilizadas são em ordem decrescente, a omentopsia e a abomaxopsia, ambas pela fossa paralombar direita, e a ambomaxopsia pelo flanco esquerdo. Entretanto, a utilização de outras técnicas e a sua referência de uso varia de acordo com a opção e a finalidade de acordo com cada cirurgião. A cirurgia permite que o abomaso retorne à sua posição normal e ancorado no lugar. Estas são as referências que foram utilizadas.